Já se apaixonou por aquela pessoa que estava sempre ausente? Nunca tinha tempo, nunca podia falar? Se sim, senta aqui, que a gente vai conversar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre como lidar com pessoas que estão indisponíveis. E o melhor de tudo, como cuidar de você nesse processo. De tudo, vamos entender o que significa ser uma pessoa indisponível. Porque muitas pessoas acham que, está indisponível aquela pessoa, né? Que a gente não tá falando só de estar ocupado. Ai, porque ele trabalha demais. Ai, porque ele nunca me manda mensagem porque ele disse que tá sempre ocupado. Não existe uma pessoa 100% ocupada. A menos que você seja um Elon Musk. Mas mesmo assim, o Elon Musk ainda tem uma cacetada de filho. Então ele tem tempo. Nem que seja pra atrasar. Mas ele tem tempo. Tá falando de uma pessoa emocionalmente indisponível. A gente tá falando de uma pessoa que não quer ou não consegue se envolver emocionalmente com outra pessoa. Então, ela vai sempre criar barreiras emocionais, físicas e whatever o que ela tiver ali no momento para evitar esse aprofundamento. Então, ela não vai ter conversas sobre qualquer coisa profunda. Normalmente, ela nunca vai se comprometer, ela nunca vai fazer promessas, ela nunca vai estar ali para quando você quiser. Por quê? Porque ela não quer aquilo ali profundidade. Quanto mais raso, melhor. Sim, ela sempre vai ter um compromisso muito mais importante, ela nunca vai estar presente. E normalmente isso vai ficar bem claro pra nós. A maioria das vezes você nunca vai saber o que ela sente, porque ela nunca vai contar. E quando é você pressionar ou perguntar sobre isso, ela vai sempre dizer que não quer falar sobre isso, ou que não acha importante, ou que naquele momento ela não tá preparada pra isso. Lembrando, obviamente, que existem casos onde o homem ou a mulher ou qualquer pessoa que você esteja se relacionando, ele vai usar essa desculpa simplesmente porque ele é um trash, um boy lixo. Mas algumas pessoas realmente têm problemas emocionais, tanto por traumas quanto porque simplesmente. E quando eu falo de trauma, eu não tô falando simplesmente de trauma de relacionamento, eu tô falando de traumas da vida. Às vezes você teve uma criação cagada e você é estragada emocionalmente pela criação dos seus pais, ou dos seus avós, ou dos seus irmãos. Quem for que ao seu redor atrapalhar. Bem claro que eu tenho isso de uma pessoa que foi estragada emocionalmente, é do Damon, o Damon Salvatore, né, de The Vampire Diaries. Ele era um cara muito legal, mas a vida transformou ele numa pessoa que supostamente seria o vilão. Por quê? Porque ele era estragado emocionalmente. A pessoa que ele gostava era uma pessoa que manipulava os outros, e o irmão, em alguns momentos, fez umas coisas que ele não gostava. Então, assim, ao longo dos anos, ele aprendeu a não confiar nas pessoas. E depois, né, com a Helena, todo aquele processo, ele vai... E aí vem a pergunta que todos nós queremos resolver. Por que a gente se atrai por pessoas assim? Eu acredito que biologicamente os seres humanos, eles têm o poder, eles acham, na verdade, que têm o poder de mudar e regular a vida do outro ser humano. Então, isso vai muito para mulheres também, tá? Mas eu vou entrar no ponto dos homens ainda. As mulheres, quando veem um cara emocionalmente disponível, elas pensam o quê? Eu vou mudar a vida desse cara. Eu vou dar o amor que ele merece. E quando a gente descobre por que esse cara tá emocionalmente indisponível, é quando a gente se toca do cara. Tem gente que não vai mudar, tem gente que não quer mudar. E aí é onde tem a virada de chave. Normalmente a gente acha que a gente pode ser o super-homem, a Mulher Maravilha na vida de outras pessoas, quando a gente tem que ser isso pra gente mesmo. Então, a gente acha que pode resolver o problema alheio, que normalmente aquilo ali tá sempre atrelado à vida da pessoa, é como ela se vê. Só que lembrando que cada vez que você entra nesse limbo emocional de uma pessoa que está emocionalmente indisponível, tanto por conta de ex-relacionamentos ou com do combo familiar, a gente só acaba sofrendo. Por quê? Porque ele, em vez dele atrair você pra perto, ele vai afastando. E aí você vai ficar naquele lego de querer resolver o problema dele, mas você não tá nem resolvendo os seus problemas, meus queridos e minhas queridas. Você não tá nem se resolvendo, quanto mais você querendo resolver os problemas alheios. Vamos pro momento real. Eu tive um primeiro namorado que ele tinha problemas familiares. Como a maioria das pessoas. Mas o problema dele era a mãe era separada. E a mãe nunca deu muita atenção pra ele. Então ele criou toda uma ideologia de família na cabeça dele. E nos primeiros meses de relacionamento eu queria muito que ele tivesse o que ele nunca teve. Mas ele era uma pessoa que ele me afastava emocionalmente. Ele não queria que eu soubesse de muitas coisas, porque na cabeça dele a ideologia de família não era o que ele vivia. E ele não queria que as pessoas soubessem aquilo. Ele tinha um complexo de inferioridade muito grande. E quanto mais eu tentava agarrar isso, mais eu me machucava. Porque como eu não me priorizava, eu priorizava muitas coisas que ele queria, ele também não me priorizava. Então, era um relacionamento. Sabe aquele meme, né? Do cacto com a bola, que você quer soltar, mas você acha que você
vai doer mais se você soltar do que você tá se agarrando aquilo. E é basicamente isso, né? Que as pessoas indisponíveis emocionalmente agem com você. Você acha que vai doer soltando, mas na verdade aquilo ali é um rolê que quanto mais você se aprofunda, mais vai doendo a longo prazo. E a pessoa está indisponível emocionalmente não quer dizer que ela odeia você. Ou que ela tem algum trauma ou alguma coisa. Às vezes ela só é simplesmente focada na carreira dela. Por exemplo, a Robin de How I Met Your Mother. Ela queria ser jornalista. Ela estava indisponível porque ela queria tanta coisa profissional. E não tá errado. E não tava errado porque eu gosto muito da Robin. Muita gente fala que ela é cuzona e tal. Mas ela nunca mentiu pra ele. Ela simplesmente disse: eu não quero, eu não tô procurando isso, eu não quero casar, eu não quero um relacionamento. O que eu quero é, eu almejo coisas materiais, como a minha vida profissional. E tá tudo certo, desde que você esteja ciente que a outra pessoa quer isso, tá tudo certo. Mas fulano não quer casar, não sei o quê. Cara, mas não é o que fulano quer, é o que você quer. Se você quer casar e ele não quer, sorry about that, but tá na hora de seguir em frente, amor. Se vocês querem coisas diferentes, tá tudo certo. Te ofereço paz, mas eu estou seguindo com a minha vida. Não tem nada de errado a outra pessoa querer outra coisa. Ele não é um boy lixo porque ele não quer casar com você. Ele não é uma pessoa escrota, ele só tem ambições e tipo, situações que ele quer almejar diferente que a sua. E tá tudo certo. Pergunta que todo mundo quer saber. Como lidar com isso? O primeiro passo é aceitar. Aceitação. Eu aceitei. Ok. E você é indisponível. E aí, a gente vai fazer o que com isso? Primeiro, a gente tem que entender que a gente não vai mudar ninguém. Esse é o primeiro ponto de todo o rolê. A gente não vai mudar ninguém. As pessoas não mudam por ninguém. Elas mudam por elas mesmas. Tá aí o maior ponto da vida. Então, eu nunca vou mudar ninguém. A pessoa só vai mudar se em algum momento da vida dela ela achar que aquilo ali é necessário pra ela. Não adianta. Você pode passar 50 anos casado com uma pessoa. Se ela achar que não é benéfico pra ela mudar, ela não vai mudar. Então, vamos tirar esse ponto já. Autocuidado. Eu sei que é besteira falar isso, mas investe em você. Ah, vai fazer um hobby, vai sair com seus amigos, vai trabalhar, vai fazer coisas que te façam felizes. Quanto mais você se priorizar, quanto mais você se colocar como centro da sua vida, menos o outro vai te afetar. E isso tanto de relacionamento como de relacionamentos amorosos e família e whatever, qualquer pessoa que te faça mal. Quanto mais você se priorizar, eu quero escrever um livro, escreva um livro. Porque eu quero viajar. Viagem, meu amor, foque em você. A vida é sua. Então, assim, quando a gente tira aquela pessoa do foco e você próprio se coloca como foco daquilo ali, tudo ao redor vai sumir. Então, eu sei que é um pouco blasfêmia isso, né? Mas, infelizmente, o outro não é a sua vida. E o outro tá escolhendo viver coisas que não são com você. Então, vamos viver sem ele. Definir limites. Por quê? Quando a gente começa um relacionamento, a pessoa já vai demonstrando ao longo prazo ou a curto prazo, dependendo de como for essa pessoa, se ela é uma pessoa disponível ou não. Por quê? Porque ela não vai estar presente, ela não vai querer estar com você, ela não vai querer viajar com você, ou então ela vai colocar muitos limites no relacionamento. Porque eu não quero que você poste foto comigo, eu não quero que você ande de mão dada, eu não quero que você me chame de amor, eu não quero que você faça isso. Então, você tem que aprender a dar limites. E limites, infelizmente, é dizer não para algumas situações. Mas é porque eu não quero que você me chame de amor. Ok, se não se incomoda com isso, se pra você não dói, tudo bem. Porque existem limites e os limites das pessoas são diferentes em certos pontos. Então, o que dói em mim talvez não doa nas outras pessoas, como também o que dói nas outras pessoas talvez não doa em mim. Por exemplo, eu sou aquariana, então eu vejo o mundo um pouco mais racional do que a minha mãe, que é canceriana. Minha mãe vê o mundo preto e branco. Ela acha que isso aqui é A e isso aqui é B e as coisas tinham que acontecer. Então, nela, dói muito mais do que dói em mim. Porque eu sou mais racional. Então, eu acho que às vezes tá tudo bem, ó, a pessoa certa não falar comigo. Mas nela já dói, porque ela acha que a pessoa certa tem que falar com ela. Essa pessoa tem que falar com ela. Então, assim, mas você ficar em relacionamentos onde os seus limites não estão sendo respeitados, aí é que a gente entra num processo, um problema. Por quê? Porque toda vez que essa pessoa fizer certas coisas e você não impor limites, ela vai achar que tudo bem ela fazer isso. Então, vai gerar atrito. E gerando atrito, vai gerar desgaste, e aí você vai sofrer, e sofrendo, e sofrendo. E quanto mais você sofre, eu sou do time do se tá ruim, não tá te fazendo feliz. Obviamente que a vida não é
uma Disneyland. Mas, porra, você tá triste o tempo todo também não é bom, né? E seguir em frente, às vezes, é a única saída, é o único final feliz que às vezes a gente tem que fazer. Por exemplo, não sei se vocês já assistiram aquele filme, Ele Não Está Tão Afim de Você, que vai chegar uma hora que a personagem, ela tá tão cansada de ter que estar pedindo o mínimo pro relacionamento dela, pro namorado dela, que ela até fala assim, às vezes as pessoas acham que o final feliz é casar com alguém, é ficar noiva. Enfim, às vezes o final feliz é só você seguindo em frente com você mesmo. Então, às vezes você só tem que ter coragem pra dizer assim, poxa, não é que eu tô pedindo demais. Às vezes eu só tô pedindo pra pessoa errada, sabe? Às vezes aquela pessoa, ela nem tem pra ela. Às vezes ela nem tem aquele amor que você quer. Ai, porque eu quero um relacionamento onde a pessoa me dê flores e tal. Às vezes ela nem tem isso pra ela, ela nem foi amada desse jeito, pra retribuir o tanto de amor que você quer. Uma coisa que eu entendi muito na terapia é sobre, às vezes, os relacionamentos familiares, né? Mãe, pai, os irmãos e os tios. Enfim, todo mundo do que for perto de você. Às vezes você tá cobrando muito. Ah, eu queria um certo tipo de relacionamento. Ah, eu queria que fulano me tratasse assim e tal. Mas às vezes fulano nem foi amado desse jeito. Às vezes o tipo de criação que ele teve não foi disso. Mas às vezes ele é bom fazendo outras coisas pra você. Às vezes ele é útil, sei lá, te levando pra passear, comprando coisas pra vocês. É a única forma de linguagem que às vezes ele aprendeu foi dessa maneira. Às vezes ele só sabe a linguagem dele comprando as coisas, mas ele não sabe verbalizar o amor, ele não sabe a linguagem física do amor. E se você aceita, se você gosta, tá tudo bem. Eu acho que não tem a questão dos limites, né? Mas se você quer um relacionamento falado, verbalizado, de toque, então, e a outra pessoa não lhe proporciona isso, talvez seja a hora de você procurar alguém que lhe proporcione. Ou você mesmo se proporciona, né? E é onde eu acho que também essa questão da reflexão que a gente fica é justamente isso, do tipo, eu acredito que todo mundo tem que passar. Não todo mundo não tem que passar, mas assim, eu tô falando assim, quando você passa por um certo tipo de relacionamento onde a pessoa está indisponível, porque eu acho que a maioria das pessoas não se casam com o primeiro namorado, né? Eu acho, né? Mas tirando desse geral, das pessoas que não se casam com o primeiro namorado e vivem esse outro relacionamento de estar com uma pessoa indisponível, eu acho que você se reeduca. Eu acho que você entende que não existe relacionamento Disneyland, não existe um relacionamento de conto de fadas, mas também não existe essa questão de você estar com uma pessoa que nunca vai te dar nada, ou que te dá migalhas. Então eu acho que faz parte do crescimento a gente entender que, ok, essa pessoa não me ama, e tá tudo certo, porque ninguém é obrigado a me amar, mas eu sou obrigada a me amar. Eu sou obrigada a me colocar como primeira opção. Então, se o Zezinho da esquina não tá me dando essa devida atenção, eu tenho que me dar essa devida atenção. Então, eu acho que todo relacionamento desigual que a gente vive, e isso tanto de relacionamentos amorosos como relacionamentos familiares, ou como amizade, porque sim, gente, existem pessoas tóxicas em todos os lugares. Não é só relacionamento homem-mulher, e não é só homem com mulher. Tem mulher com homem, tem amiga com amiga, e assim vai. Por quê? Porque o problema, infelizmente, são as pessoas. Então é aquela coisa. Quanto mais você vive relacionamentos desiguais, mais você aprende a cuidar de você mais. De você mesma, você aprende a cuidar mais, você aprende a gostar. Ai, eu quero assistir tal filme, ai, eu quero ir a um cinema sozinha, ai, eu quero aprender a falar japonês. Só vai, filhona. Só faz o que você gosta, aprenda a focar em você. Eu não gosto dessa ideia repetida que as pessoas têm de, ai, porque todo mundo precisa, toda panela precisa da sua tampa. Eu, no caso, sou uma frigideira. Mas eu não gosto dessa ideia de que a gente precisa se completar com outra pessoa. Na verdade, eu acho que a ideia é a gente se completar sozinha. A outra pessoa, ela não vem pra completar, ela vem pra complementar a nossa vida. Então, todo relacionamento que você tiver, ele não tem que ser a sua vida, ele tem que ser parte da sua vida. E é aí onde as pessoas se perdem um pouco, né? Inclusive, eu já me perdi muito por conta disso, porque eu não tinha entendido sobre isso. Eu tenho que ter a minha vida, a minha individualidade, o meu trabalho, os meus hobbies, os meus amigos, e a outra pessoa tem que ter tudo isso, para que a gente junto escolha estar ou não. E é isso onde as pessoas perdem muito, nesses relacionamentos antigos onde você casou e o seu relacionamento ele tem que fazer parte de 100% do seu tempo. E aí, quando você se separa, você não sabe quem você é.
Você não sabe o que você faz, você não sabe do que você gosta. Eu tiro muito isso pela minha mãe, assim. Minha mãe casou muito jovem. E muitas das experiências que ela tá tendo é agora, adulta, comigo. Agora, né, mais velha e adulta comigo. Porque várias coisas eu pergunto, mas você gosta do quê? Ah, mas do que você gosta? Você quer vestir o quê? Não, mas é porque o seu pai. Não, perguntando o que meu pai gosta, tô falando o que você gosta. Então, muito das coisas a gente. Essa cultura, né, do viver, ai, metade da laranja. Gente, não existe metade da laranja. Sinto muito informar vocês. Você já é uma laranja completa. O máximo que um relacionamento pode lhe oferecer ali é um açuquinha a mais, um adoçante, pra lhe deixar um pouquinho mais doce. Mas, sorry. E você, meus amores? Já tiveram algum relacionamento onde a pessoa era indisponível? Se já, comenta aí, deixa nos comentários, fala, conversa com seus amigos, mantém esse papo aqui, tá? Até semana que vem com mais um tema polêmico. E beijo pra vocês.